na hora de hoje. Mas tem sido bênção. Obrigado àqueles que estão orando. E realmente vale a pena a gente estar juntos nesse propósito. E para a gente continuar debaixo desse momento tão especial, dessa atmosfera tão linda, o Tô Dentro convidou uma pessoa muito querida, né? O Tô Dentro convidou. Nós convidamos uma pessoa muito linda e muito querida de todos nós. Eu não sei se eu posso chamar de Chuchu, né? Enfim, ou de Rorô. Vem cá, Rosângela, deixa eu te apresentar. Irmãos, vamos aplaudir essa irmã querida, cheia de... Olha como é que ela é bonita, gente. Nossa. A Rosângela, ela é líder de jovens da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Nossa amiga de muitos anos, né? Até da minha esposa, muito mais ainda. Conheci ela através da amizade com a minha esposa que ela tem. E para nós é um prazer muito grande te receber aqui nessa manhã, tá? Fique à vontade. Eu tenho certeza, nós temos orado já há bastante tempo por esse momento. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com quem está aqui, com quem está em casa, nos vendo, pela TV Metropolitana e pela internet, através da sua vida. Amém, querida? Deus abençoe. Tem uma galera aqui da EBMA, não tem não? Levanta aí, levanta, fica de pé aí, fica de pé aí. Vamos aplaudir, irmãos, olha aí. Cumprimente aí, fala aí, ó, seja bem-vindo. Que bênção ter vocês aqui. Deus abençoe. Amém? Bênção ter vocês aqui. Chuchu, para os íntimos, né? Ela é Chuchu, tá, irmãos? É porque ela sempre chama todo mundo de Chuchu, então ela é Chuchu. Fica à vontade, querida. Deus abençoe. Amém? Amém, queridos. Bom dia. Graça e paz. Eu queria falar para vocês que é uma honra para mim poder estar aqui nessa manhã e poder falar um pouquinho sobre o que Deus tem feito na minha vida e também falar um pouco sobre o amor de Deus. Quando o pastor Alexandre e a Silvia entraram em contato comigo, e eles conversaram comigo sobre estar aqui nessa manhã, na verdade eles me direcionaram, me falaram algo sobre eu contar o meu testemunho de vida. E assim, eu não tenho como contar o meu testemunho de vida e eu não falar sobre a paternidade de Deus. Eu sei que talvez seja um tema que vocês já ouviram muito sobre esse tema, sobre paternidade, mas o meu testemunho está muito pautado nisso. Com isso eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Eu quero ler esse versículo e depois nós vamos conversar aqui e vamos deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer nessa manhã, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Amém, queridos? Então vamos lá. A partir do versículo 15 diz assim, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, para que Ele também sejamos glorificados. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Eu me converti, eu tinha 16 anos de idade. Então, nesse caminhar na igreja e falar sobre o amor de Deus, então para mim isso era muito forte. Eu converti, entendi o amor de Deus e saí. Eu queria que todo mundo soubesse sobre o amor de Deus. Só que tinha uma coisa dentro de mim. Existia algo. Mesmo eu muito envolvida na igreja, eu muito participando de congressos, de retiro, existia algo dentro de mim muito forte. Era um sentimento de não pertencer. Eu sentia que eu não pertencia. Mesmo eu falando que Deus me amava, eu saía para evangelizar, e eu chegava para as pessoas e dizia assim, olha, Deus é amor, Ele te ama. Aí tá. Então eu tinha esse processo dentro de mim. Até que um dia, o Espírito Santo, Ele chegou comigo, e Ele começou a me fazer entender por que eu tinha esse sentimento de não pertencer. E eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Quando
eu nasci no interior do Maranhão. Na verdade, eu nasci em São Luís do Maranhão. Quando eu nasci, minha mãe, nós éramos de uma família muito pobre. Minha mãe pegou, me deixou morando com a minha avó. Ela me teve, passou um tempo e me deixou com a minha avó. E ela voltou para a cidade para trabalhar, para poder ter dinheiro para nos ajudar. Só que nesse processo, eu fui crescendo, né? E fui entendendo as coisas. A minha mãe, ela tinha que ir, né? Para a cidade, voltar. E ela tinha que passar, ela passava 2 dias comigo. E para vocês entenderem, o meu pai morreu quando eu era bebê. Então eu não conheci meu pai. Eu não sabia quem era meu pai. Então a única figura de amor que eu tinha era a minha mãe. Então o que acontecia? A minha mãe pegava, ela me deixava lá com a minha avó. E chegou um tempo que eu comecei a entender que criança é um negócio muito inteligente. Eu comecei a entender uma coisa, que todas as vezes que a minha mãe ela vinha passar um tempo comigo, ela tinha uma forma de fazer com que ela tivesse que sair sem eu vê-la. Por quê? Porque quando eu via ela sair, eu chorava muito. Então ela tinha uma tática que ela fazia, que ela falava assim para mim. Ela me chamava de Rosa, minha mãe, ela me chama até hoje. Rosa, vai em tal lugar pegar tal coisa. Aí eu ia. Quando eu voltava, a minha mãe não estava mais naquele lugar. Aí tá. O tempo foi passando e tudo, até que um dia, nesse processo, a minha mãe resolveu fazer isso de novo comigo. Só que aí, quando ela me mandou ir buscar algo, quando eu estava indo no caminho, eu lembrei que ela ia me deixar. Aí sabe o que eu fiz, gente? Eu voltei, bem devagarzinho, atrás da minha mãe, sem ela ver. Só que nisso que eu estou andando, gente, eu piso no graveto, e o graveto faz crack. Aí ela olha para trás. Quando ela olha para trás, eu já vou, gente, chorando. Eu lembro dessa cena, chorando. Aí ela vem e me segura no colo. Quando ela segura no colo, ela diz assim para mim: olha, a mamãe nunca mais vai te deixar. Eu vou ficar contigo. E, gente, eu acreditei. Só que nisso, ela conseguiu me enrolar de novo. E ela foi embora e me deixou. Aí tá. Por que eu estou entrando nessa história? Um belo dia, eu estava orando, e eu estava num determinado lugar, em um curso, e eu estava orando, teve um momento que a gente teve um tempo a sós, e começamos a orar. Aí, de repente, gente, eu tive como se uma visão. Eu conseguia me ver criança, e eu conseguia ver essa cena, de eu gritando, chorando, a minha mãe falando assim: eu nunca vou te deixar, eu vou ficar contigo. Aí eu vi literalmente as minhas mãos pequenas, meus pés, a minha mãe me carregando. Aí eu olhei, aí veio aquela voz dentro de mim, que foi o Espírito Santo. Ele disse assim para mim: Rosângela, você pensa que eu sou igual à sua mãe? Aí eu fiquei assim, porque todas as vezes que acontece algo muito difícil na tua vida, tu achas que eu vou te abandonar e que eu não vou estar contigo. Gente, quando eu ouvi essa voz ecoando dentro de mim, eu quase derreto de tanto chorar. E eu digo, meu Deus, e é verdade. Eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, realmente eu penso isso. Aí eu comecei a chorar. Aí tá. Ok, me senti resolvida e tal. Continuei envolvida na igreja com muitas coisas. Até que um dia, de novo, uma amiga minha chegou assim: amiga, vamos lá em Curitiba fazer um curso e tal, eu queria levar os meus filhos, tu vai comigo? Aí eu tinha falado, disse, amiga, aí vocês falam, tu não queria ir para Curitiba? Sério, nessa época eu não queria não. Falei, não amiga, bora. Eu disse, tá bom, eu vou contigo. E eu fui para o curso, lá para essa escola também, de novo, só para acompanhar os meus sobrinhos de coração e ela. Aí tá, gente, de repente, chegamos no primeiro dia de aula, tal. Eu entro na sala, me sento, eu olho uma garotinha com uma boneca, assim, tem uma imagem com uma garotinha na frente de um portão, segurando uma boneca, e ela não entra no portão. Aí eu fiquei, menina, aqui, negócio dentro, e aquilo me chamando a atenção. Eu digo, gente, mas tá, resumindo a história, chegou o final dessa escola e tudo, e lá, na verdade, antes disso, eu tive um sonho nessa escola.
Eu sonhava que se eu chegava, a minha mãe estava dentro do banheiro, chorando, chorando, e eu tentava tirar ela de dentro daquele banheiro. Mas eu não conseguia. Aí tá, gravei aquilo. Aí tá, chegou o dia lá, tem um momento que eles chamam as pessoas para uma sala para conversar com você. Aí eles começaram a conversar comigo, Rosângela e tudo. Lá eles não me conheciam como Chuchu, né? Rosângela, e aí tal. Você teve alguma experiência aqui? Eu disse... Aí eu fiquei calada, né? Não falei nada. Depois ela disse, você teve algum sonho? Aí eu fiquei olhando para ela meio espantada. Eu disse, tive. Me conta o sonho. Eu contei. Aí quando eu contei o sonho, ela disse assim para mim, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria que você fechasse os teus olhos de novo e pensasse num sonho. Eu quero que você olhe dentro desse banheiro e veja se é a sua mãe que está dentro desse banheiro. Aí eu, tá bom. Aí eu comecei a orar. Gente, quando eu olhei, não era minha mãe que estava naquele lugar, era eu que estava lá dentro. Aí de novo, gente, eu comecei a chorar. E comecei a chorar, e eu falei, Deus, eu preciso ser livre. Eu preciso ser livre, eu quero ser livre, Deus. Aí eu comecei a orar. E tudo e tal. E aí veio aquele sentimento. Eu me senti... Por que aquela garota me chamou tanta atenção quando eu cheguei naquele lugar? Porque aquela garota, eu me vi nela. Porque era assim, aquela casa era dela. Tudo era dela. Mas ela não conseguia entrar e viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para ela. Então, naquele momento, eu entendi por que aquela imagem me chamava tanto a atenção. Porque existia em mim o sentimento de não pertencer. E quem tem esse sentimento de não pertencer, ele não consegue. Tu pode estar num apartamento, com um carro mais caro, com tudo, mas você fica o tempo todo com aquele sentimento de que aquilo ali você não merece. Então esse sentimento ele era muito forte dentro de mim. Até que eu comecei a entender uma coisa. Que todo o sentido da vida de um ser humano, todo o sentido de nós como ser humano, como cristão, nós precisamos entender a paternidade de Deus. Então, se nós não entendemos quem é Deus, que amor que Ele tem por nós, fica muito difícil. Às vezes nós estamos envolvidos em muitas coisas, mas nós estamos envolvidos com Deus, que é o principal de todas as coisas. Amém, queridos? E eu me lembrei de uma coisa também. Quando Jesus ele veio aqui na terra, a primeira oração que Jesus ensinou foi o Pai Nosso, não foi? Vocês lembram disso, né, gente? Lá em Mateus, capítulo 6, fala sobre o Pai Nosso. Ele fala, Pai Nosso. Por quê? Até antes de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. Todo mundo tinha Deus como alguém muito distante, como alguém que, tipo assim, eles precisavam de pessoas para chegar até Deus. Aí vem Jesus e nos leva, e começa a nos ensinar o quê? A chamar Deus de Pai. Então, o que acontece? Quando você não entende isso... Licença. Quando você não entende esse amor e essa paternidade, o que acontece? Você não consegue viver a paternidade de Deus. Então, eu coloquei até aqui algumas características de pessoas que têm dificuldade com a paternidade de Deus. Primeira, ela tem dificuldade de lidar com a autoridade. Muita dificuldade. Por quê? Porque a figura paterna, às vezes você vem de um pai que é muito autoritário. Então, automaticamente, você vai ligar Deus a ele dessa forma. Então, quando eu ligo Deus dessa forma, eu também vou ligar as pessoas todas ao meu redor, que têm autoridade sobre mim, com esse olhar. Então, eu me torno, às vezes, meio que rebelde. Eu nunca concordo com nada. Eu acho que as coisas não estão legais. Sempre eu estou reclamando de alguma coisa. Eu estou sempre achando que está faltando algo. Por quê? Porque a figura paterna, um dia que deveria ter mostrado um caminho de amor, ele só me ensinou que quando você tirou na prova, tu tirou, tirei tanto. Você poderia ter tirado uma nota maior. Por que você acordou esse horário? Então você é cheio de regras. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós vamos olhar a Deus dessa forma. E nós vamos servir a Deus dessa forma. Como? Como um Deus que está no céu, olhando... Gente, eu tinha isso muito forte em mim.
Eu precisava fazer tudo certo, porque se eu não fizesse tudo certo, Deus ia ficar triste, Ele ia me castigar, Ele ia jogar um raio na minha cabeça. Então era o tempo todo isso dentro de mim. Por quê? Primeiro que para mim foi o seguinte: para mim conseguir olhar Deus como meu pai foi algo muito difícil, porque eu não vi o meu pai. Eu não sabia quem era o meu pai. Então, como eu não vi, então qual é a nossa característica de Deus na terra? É quando eu olho meu pai na terra, eu vou trabalhar a ideia de que Deus é daquela mesma forma. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que vêm de uma família muito forte, aonde o pai se torna uma pessoa de uma figura muito forte, de uma pessoa que te direciona de uma forma muito legal. Mas tem famílias que não, que o pai não tem essa referência. E automaticamente você perde essa referência do amor de Deus. Amém, querido? Vamos falar também sobre o quê? Às vezes nós temos pais que são permissivos. Um exemplo, teu pai diz assim para ti: quando tu era criança, menino, fica aqui. Olha, se tu saíres daqui desse lugar, eu vou te disciplinar. Aí o que acontece? Para a gente é muito difícil olhar para Deus e não dizer que Ele é só amor. Hoje a gente fala muito sobre isso. Hoje você vê na TV, você vê nas redes sociais: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Então é como se Deus fosse um Deus assim, tipo assim, você pode fazer o que você quiser que eu vou te amar sempre. Ele vai me amar sempre, mas eu vou ter consequência de tudo que eu vou fazer. Então esse pai, essa ótica de um pai permissivo, faz com que o quê? Eu me torne uma pessoa sem disciplina. Alguém que viva a vida, posso fazer o que quiser que Deus vai me perdoar. Um exemplo, você lembra de Noé? O que Deus falou para Noé? Noé, eu vou inundar a terra. Eu vou. Então ele foi. O que Deus fez? Deus inundou a terra e as pessoas morreram. O pai falou que aquilo ia acontecer e aconteceu. Então o que acontece conosco? Às vezes é muito difícil para a gente entender isso, que Deus é além desse amor tão fantástico que a gente declara para todo mundo. Nós sabemos que Deus é amor, porém o que eu planto eu vou colher. Por quê? Porque Ele é amor e Ele vai precisar cuidar e disciplinar as nossas vidas. Para quê? Para que a gente possa ser a imagem e semelhança dEle e levar o amor dEle aonde quer que nós estejamos. Amém, queridos? Amém? Amém, gente? Amém. Vamos lá. Outra coisa, outra característica de um pai indiferente. O que o meu pai é diferente? Ele não participa muito da tua história. Então você cresceu com um pai que não participa muito da tua história, não participou muito da tua história. E às vezes você está vivendo com um pai que não faz isso. Aí o que acontece? Você se torna indiferente. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha um senso de não pertencer? Que eu não conseguia, parecia que tudo na minha vida ele não tinha um sentido legal. Por quê? Porque esse sentimento existia dentro de mim. Essa coisa da indiferença. Então era difícil para mim entender que Deus, Ele estava atento a todas as coisas da minha vida. O que fosse de mais ruim ou de que fosse de melhor, Ele estaria comigo, Ele estaria me ajudando nesse processo da minha vida. Então o que acontece? Para mim e para você, que trabalhou um pai, que às vezes só chegou ali também, além de um pai, às vezes, essa indiferença, ela também está ligada em quê? Ele chega, trabalha, te dá isso. Eu te dou isso, eu te dou dinheiro, eu pago uma faculdade, eu pago uma escola. Mas ele não senta contigo, ele não conversa, ele não te ouve. Isso gera um barulho muito grande dentro de você. Porque você não consegue entender que Deus, Ele não vai só te dar as coisas. Ele quer participar das coisas contigo. Então, na minha cabeça era muito forte. Deus, Ele quer apenas as minhas mãos. Ele quer que eu faça as coisas. Eu lembro que chegou uma época na igreja, gente, eu nem tenho uma voz linda assim, mas eu ministrava louvor. Eu trabalhava na ação social, eu fazia várias coisas na igreja. Só que eu não tinha esse sentimento de me sentir amada por Deus. Na verdade, eu ficava esperando, para falar a verdade para vocês, eu ficava esperando o tempo todo Deus me reprovar com as minhas atitudes. Eu não conseguia entender que Deus estava ali para me ensinar e me levar para um lugar diferente. Então, assim, qual é o nosso desafio como filhos de Deus? É entender
que Deus, ele não é o meu pai terreno. Ele é o pai do céu. Por isso Jesus veio aqui para nos ensinar quão grande é esse amor do Pai. E que importância tem para cada um de nós o amor do Pai. Nós somos uma nação, gente, muito órfã. Muito órfã. E a orfandade, ela paira muitas vezes sobre nós e sobre até a própria igreja. Por que eu estou falando isso? Porque o que é a orfandade? Você sabe, é quando você perde alguém. Então, um exemplo, no Brasil, você pode olhar, a maioria, a estatística, a grande maioria de filhos são nascidos só, sem pai. O pai foi lá, se envolveu, sumiu. E a maioria deles, a grande maioria, não tem o sobrenome do pai. Eu não tenho o sobrenome do meu pai. Então, o que acontece? Nós acabamos sendo uma nação órfã. Quer ver? Vocês podem sair daqui e estudem sobre isso. Existe uma grande parte de pessoas da nossa nação que não tem o nome do seu pai. E, gente, o nosso pai é algo tão importante para a gente. O nosso pai é algo tão forte. O pai é algo que o pai, ele te afirma. Ele te dá destino. E eu quero declarar nessa manhã que hoje é uma manhã de destino. Deus tem destinos para nós. Só que se nós não resolvermos dentro da gente esse sentimento de orfandade, nós não vamos conseguir viver aquilo que Deus nos chamou para viver nessa terra. Jovens, eu quero falar algo para vocês. Você que ainda não casou ainda, você tem uma grande oportunidade de casar com mulheres de Deus. Meninas, vocês podem casar com meninos de Deus e vocês podem. Você talvez não tenha tido um pai excelente, mas você pode ser um pai excelente. Você pode mudar a história, porque Deus, ele nos chama para mudar a história. Eu e você somos convidados por Deus todos os dias a mudar histórias. E histórias, elas só mudam quando alguém se determina a mudar essa história. Alguém diz assim, não, a partir de agora, eu vou fazer diferente. Eu vou trilhar de uma forma diferente. Amém, queridos? Vamos voltar aqui. Outra coisa. O que acontece com a gente quando a gente tem problema também de paternidade? E o que acontece? Nós temos uma extrema carência. Como é essa carência? Às vezes, nós precisamos de pessoas nos afirmando o tempo todo. Por exemplo, às vezes você que tem rede social, você olha uma moça expondo, tipo assim, com uma foto extremamente sensual. A primeira coisa que a gente faz é o quê? É condenar. Olha, essa pessoa tem um espírito de pombagira. Olha, essa menina aqui tem espírito de pombagira, ou essa menina aqui, ela não é de Deus, ou algo parecido. A grande maioria das vezes, essa moça está fazendo isso porque ela está gritando que ela quer atenção e ela quer ser amada. Então ela precisa expor o corpo dela, para que ela possa chamar a atenção de alguém. Hoje, nós somos uma geração, tu pode ver, a galera malha muito, nada contra a malhação, viu? Eu até preciso fazer isso. A gente malha, a gente se cuida, a galera se cuida muito, porque a pessoa quer, além de, claro, ter saúde, mas muitas das vezes, isso está muito pautado na carência. Os meninos, às vezes, o que afirma o menino? O que é carência? Eu tenho um carro bonito, aí eu bato foto do carro. Ou eu, tipo assim, malho e os meus músculos vão ficando grandes, assim, tal. E aí as meninas passam, nossa, esse daí é a imagem de Deus, né? E a glória revelada, né? Olha só, que coisa mais bonita, né? A gente fala, nossa, que menino bonito. Ele é de Deus. Então você começa, só que às vezes você está, né? Só com seus músculos. Mas às vezes você está todo ferido e machucado por dentro. Então Deus, Ele quer te mostrar que Ele pode suprir essa carência. E outra coisa que acontece que é muito forte. Uma pessoa extremamente carente, sem esse entendimento de paternidade de Deus, ela começa a namorar. Ela namora, começa, né? Porque namorar é de Deus, viu, gente? Namorar é de Deus. Namorar, casar é de Deus. Aí você casa com a pessoa. Aí você quer que aquela pessoa ela supra em você algo que ela não vai conseguir. E tipo assim, é vice-versa, né? Aí por quê? Você quer que aquela pessoa te diga o tempo todo que ela te ama. Ela precisa fazer provas de amor o tempo todo. Meu Deus, que
que tanta prova de amor com aquela pessoa. Tem gente que cansa. Meu Deus, eu preciso de prova de amor. Uma vez eu estava conversando com uma jovem, Chuchu, eu preciso, porque a pessoa, ele nunca fala que me ama. Ele não faz isso, mas o menino, a forma que ele tinha de falar para ela que amava era servindo ela. Servia ela de todas as formas. Mas a forma que ela queria era que ele chegasse para ela e ficasse falando que amava, que amava. Então, muitas das vezes, o que acontece? Quando você não entende que o único amor que vai te resolver de verdade é o amor de Deus, tu vai ficar numa busca incessante de ser aceito por alguém. Se relacionar com alguém, bacana. Mas se você achar que aquela pessoa vai resolver a tua vida, Chuchu, o negócio vai pegar, não vai ser legal. Por quê? Porque tem coisas na tua vida que só Deus vai suprir. E se tem coisas na tua vida que são mal resolvidas, você precisa correr para Ele. Falar, Pai, vem aqui, me socorre nessa área. Por quê? Porque ninguém tem, sabe, a obrigação de suprir uma necessidade que só Deus pode suprir. Então, uma das características, quando a gente tem problemas de paternidade, é uma extrema carência. É uma carência infinita dentro da gente. Então, é bom a gente olhar e ver algo. Senhor, vem curar o meu coração, porque só o Senhor vai poder suprir aquilo que está dentro de mim. Amém, queridos? Amém de verdade? Outra característica, gente, é o pessimista. Gente, sabia que o pessimismo está ligado à falta de paternidade? Você olha e tu fala assim, tu sai de casa, tu diz assim, não está nem aparecendo a nuvem ainda no céu, tu diz, mas vai chover muito hoje. Vai chover muito, vai chover muito, vai chover muito. Aí tu está aqui numa reunião, tu está aqui sentado. Mas poderiam ter colocado mais. Poxa, colocaram só um pão com manteiga. Podia ter queijo e presunto. Tá. Gente, você está o tempo todo olhando as coisas com um olhar pessimista. Nada tá bom, gente. Nada tá legal. Isso é problema de paternidade. Por quê? Porque, gente, lembra que eu falei agora há pouco? Tem coisas que é só Deus que pode suprir. E você também aprendeu na sua vida, porque às vezes o teu pai reclamava muito, olha menino, tu não senta legal, menino, tu come com a boca aberta, menino, tu faz isso. Aí tu cresceu com aquele sentimento que nada tá bom. Aí tu vai reproduzir isso uma vida toda. Amém? Alguém aqui é assim? Não precisa levantar a mão, brincadeira. Ninguém é assim? Não, né? Não levante, gente, estou brincando. Indisciplinado. Gente, toda pessoa que tem problema de paternidade é indisciplinado. Gente, a pessoa... Gente, eu vou falar isso com experiência própria. A minha indisciplina era assim, não que eu fosse rebelde da rebelde. Mas tinha coisa que eu olhava assim, eu dizia, não. A pessoa mandava eu sentar, eu dizia, mas eu não quero sentar, eu quero ficar de pé. Por que a pessoa quer me obrigar a sentar? Então eu ficava, sabe? E eu tinha umas guerras dentro de mim. Porque eu era meio indisciplinada, sabe como? Que eu guardava dentro de mim. Eu não era aquela indisciplinada que eu demonstrava para todo mundo, não, entendeu? Mas eu tinha as minhas indisciplinas dentro de mim. Nada estava bom, às vezes eu estava reclamando dentro de mim também e tal. Aí o que acontece? O indisciplinado, ninguém manda nele. É igual o rebelde. Ninguém manda em mim. Quem manda em mim sou eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Isso daí é só não é verdade. Eu ia falar uma outra palavra, mas não vou falar. Não é verdade. Não é verdade isso. Porque na verdade, você está gritando que você quer ser disciplinado. Eu lembrei de uma história uma vez. Tinha um garotinho na igreja que ele era uma bênção. Eu falo que criança assim, bem agitada, cheia da unção. Cheia da unção essa criança. E o pai, antes de sair de casa, falou assim para ele, olha, é o seguinte, se tu não te comportar hoje lá na igreja, eu vou te pegar, vou te levar lá no banheiro e eu vou te disciplinar. Foi a mesma coisa de falar para ele assim, vai e faz o que tu quiser dentro da igreja. Menina, esse menino chegou e passava por debaixo do banco, e o culto rolando, ele por debaixo do banco, e ele gritando, depois começou a pular de banco em banco. Aí o pai dele respirou fundo, com domínio próprio, pegou ele no colo assim, né, e saiu com ele assim no meio
do corredor, e ele segurando, ele começou a gritar, a criança assim. Ele começou: irmãos, ore por mim, irmãos. Ore por mim, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, né? E ele começou a orar: irmãos, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Aí a gente pensa, a criatura é indisciplinada, né? O pai não tinha falado que ele ia ser disciplinado? Mas na hora que ele lembrou disso, ele começou a gritar por socorro e pedir para que os irmãos orassem por ele. Mas lá no banheiro ele foi disciplinado, né? Amém, queridos? Outra coisa, a gente tem um processo de falta de direção. Eu não sei se vocês têm alguém assim. Gente, é muito interessante. O homem, ele tem um papel muito fundamental dentro da casa. A mulher, ela veio para acolher, para cuidar, mas o homem veio para dar direção. Quando a gente tem essa dificuldade, quando o pai, a gente não tem essa direção, às vezes a gente começa, por exemplo, tu começa um curso na faculdade, aí tu diz assim: ah não, esse curso eu não quero. Aí tu passa para outro curso. Aí depois tu entende que esse curso também não era bom. Aí tá, tu vai comprar uma roupa, tu fica, aí tu veste a roupa, tira a roupa, não, essa roupa não tá legal, eu não sei. Aí tu fica o tempo todo numa indecisão que você não consegue tomar a direção da sua vida. Você não consegue direcionar nada. Por quê? Porque houve uma falta de direção na sua vida. Nós precisamos ser direcionados para que a gente possa chegar no nosso destino. Por isso que eu digo nessa manhã: Deus é o Deus que nos dá destino e nos direciona. Amém, queridos? Vamos ver aqui. Eu falei de falta de direção. Isso tudo, como eu falei para vocês, está ligado ao quê? A falta de um pai que cuida e que nos direciona. Deixa eu falar algo para vocês aqui nessa manhã. Eu falei no início para vocês que Jesus, ele veio para nos dar a direção de quem era o pai. E às vezes, para a gente é muito difícil ler a Bíblia e entender essa verdade. Entender que Jesus, ele veio para fazer isso. Ele foi o caminho que nos leva até o Pai. Eu não sei como foi a tua história, mas eu sei te dizer uma coisa: a minha história, ela foi muito dolorosa. Mas quando eu entendi que Deus era o meu Pai, que Ele cuidava de mim, que Deus, Ele queria transformar a minha história de verdade, não só de palavras. O que eu vejo hoje? Eu vejo uma geração, como eu falei para vocês, de muita orfandade. Às vezes nós estamos na igreja envolvidos em muitos ministérios. Às vezes eu estou na rede social, gente, como eu trabalho com jovens, eu estou o tempo todo observando as coisas. Eu vejo pessoas escrevendo textos lindíssimos sobre Deus, sobre o amor de Deus. Eu vejo pessoas falando sobre quem é Deus, mas elas não provaram desse amor de Deus e dessa paternidade de Deus. Existe dentro do nosso coração um lugar que só Deus pode mudar, que pode chegar e transformar e mudar a nossa história. E nessa manhã eu quero te falar algo. Eu creio que Deus marcou esse tempo aqui conosco. Por quê? Porque, gente, vocês estão diante de alguém que, quando eu entendi que era Deus e que paternidade de Deus na minha vida, a minha vida ela foi transformada. A minha história foi mudada. Hoje eu consigo sentar na frente de alguém e entender o coração daquela pessoa, porque eu passei por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus entende e compreende o teu coração e o meu coração. Eu quero te falar uma outra coisa nessa manhã. Deus, a Bíblia fala que o mundo, ele aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Se eu não sei se eu sou filho, eu não vou conseguir manifestar o amor de Deus de verdade. Eu vou conseguir manifestar o amor de Deus parcialmente ou só por sentimento. Muitas das vezes, nós estamos falando sobre um Deus que nós nem sabemos quem é esse Deus de verdade. Esse Pai de verdade. Eu quero te falar algo nessa manhã. Deus está aqui, não só como o Senhor, mas Ele está aqui também como o Pai. E muitas das vezes,
Tem coisas que ninguém vai entender, mas o teu pai vai entender e ele vai transformar aquilo que precisa ser transformado dentro de você. Existe algo muito profundo que o ser humano, ele busca incessantemente, como querer viver algo que só o pai pode dar para ele. Quando eu li no início de Romanos, ele fala sobre isso. Deus, ele nos deu um espírito, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E ele, o nosso espírito, ele deseja, ele clama por Abba Pai. O que é Abba Pai? É paizinho querido. Ele quer que você entenda que eu e você, ele quer que nós vejamos ele dessa forma, como um pai amoroso, como um pai que cuida, como um pai que está em todos os momentos da nossa vida. Deus não é só aquele pai que só fica com a gente quando dá tudo certo. Não, ele está comigo todos os momentos da minha vida. Agora eu quero te falar uma coisa. Esse sentimento de orfandade que a gente tem dentro da gente, não é um milagre. Tu não vais acordar em um dia e falar assim, agora eu sou resolvido. Vai bater no teu coração, mas você vai lembrar, eu tenho um pai. Eu tenho um pai, e esse pai me chama para a liberdade. Esse pai, ele diz para mim que eu não preciso ser escrava dele. Eu preciso ser livre para adorá-lo. Gente, eu creio em algo poderoso que Deus vai fazer no Brasil. Eu creio que nós somos respostas para as nações. Eu creio de verdade nisso. Mas eu creio numa coisa, que vai vir essa unção de graça, de amor sobre a igreja brasileira, sobre nós, aonde nós vamos entender o nosso papel como filho. Eu entendendo o meu papel como filho, eu consigo manifestar a glória de Deus. Eu consigo fazer com que as pessoas saibam que existe um Deus todo-poderoso, que muda a história, que constrói história. Muitas vezes nós temos histórias horríveis, mas Deus é capaz de transformar essa história. Ele pode fazer algo novo naquilo que você acha que é impossível fazer. Deus é poderoso, só que você só vai viver isso na plenitude quando você entender que você tem um Pai todo-poderoso. Esse Pai, ele pode mover qualquer coisa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O fato de eu não ter um pai e uma mãe presente na minha vida, automaticamente, muitas coisas eu não vivi. E uma coisa que eu queria testemunhar para vocês aqui. Eu não tinha casa. E um dia, eu senti vontade de contar isso aqui agora. Um dia, eu tenho uma amiga muito, muito chegada. Chegou para mim e falou assim, Chuchu, eu tenho uma sobrinha que comprou vários apartamentos e ela quer me doar, ela quer pegar o apartamento e quer que eu fique com o apartamento e pague esse apartamento como eu quiser. Só que eu pedi para que ela fizesse isso com você. Só que a gente precisava dar uma entrada nesse apartamento e era um valor assim bem alto. E eu lembro que os meus amigos, eles souberam disso. Aí sabe o que eles fizeram, os meus amigos? Eles se juntaram, todos eles. Juntaram, levantaram uma oferta e deram a entrada no meu apartamento. E hoje, gente, eu tenho um apartamento. Um apartamento que eu posso dizer que é meu. Eu tenho a minha casa. Aí, sabe o que eu vi? Isso, a paternidade de Deus. O cuidado de Deus. Deus me deu uma casa. E Deus, se Ele me deu uma casa, Ele pode dar qualquer coisa que você precisar. Nada é impossível para Ele. Você é filha de um Deus todo-poderoso. Agora, se você tem um senso de não pertencer, você vai achar que você não vai precisar disso. Que você não tem como. Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Cada detalhe, Ele não está com os olhos fechados para você. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Deixa eu falar algo para vocês. Para a gente também ter uma paternidade resolvida, nós precisamos da nossa comunidade. Vocês como igreja. Às vezes você pode ter um pai autoritário, um pai permissivo, um pai que não foi legal. Mas dentro da igreja pode se levantar homens que possam ser referência para
para você. Você pode olhar para alguém e chegar, olha, eu queria conversar com você, eu queria pedir ajuda, eu tenho um problema no meu coração sobre isso. Aí talvez você olhe para alguém na igreja e você olha essa pessoa como referência para a sua vida. Fique perto dela, porque ela vai te ajudar a entender o amor de Deus. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês sem medo de errar. Os nossos maiores problemas estão ligados à paternidade de Deus. Quando eu entendo a paternidade de Deus, o amor de Deus, a minha vida ela fica resolvida. Ela se resolve porque eu sei quem eu sou. Então a grande maioria dos problemas estão ligados a isso. Então se eu me resolver com o meu coração, se eu entendo o coração de Deus, o coração paterno de Deus, eu vou ter uma vida resolvida. Amém, queridos? Não tem algo mais importante na nossa vida. Não existe algo mais importante. Tu pode ter o cargo mais poderoso. Tu pode ser o presidente da república. Tu pode ser o governador. Tu pode ser o que for. Mas o cargo mais importante, algo mais importante na tua vida é saber que tu é filho de Deus e que eu sou filha de Deus. O resto é só um complemento. Mas a coisa mais importante que existe na minha vida é eu saber, eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus, Ele cuida de mim, Ele me ama. Deus Todo-Poderoso, Ele criou o mundo, Ele me criou. Ele me ama e Ele cuida de mim, do meu coração. Você quer um título maior que esse? Gente, quando a gente sabe que Deus, quando a gente entende a paternidade de Deus, tu não está preocupado com o título, porque o título mais alto que um homem pode ter nessa terra é: eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Nada. Quando a gente entende isso, gente, não é um cargo que me influencia. Eu sou importante. A tua importância não está no teu cargo. A tua importância não está naquilo que você faz. A tua importância está naquilo que você é diante de Deus. Você é filho de Deus. Que você entenda isso nessa manhã. Que eu e você possamos entender isso nessa manhã. Eu quero que você grave isso. O que você tem mais de importância na sua vida é porque você é filho de Deus. Talvez um dia o teu pai faltou. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Talvez um dia seu pai faltou. Como eu tinha tanta dificuldade de saber que Deus, Ele não... De saber, de entender que Deus, Ele se preocupava com os mínimos detalhes da minha vida. Porque eu não tive alguém que me dissesse quão eu era importante. Até que eu entendi que eu era filha de Deus e isso me fazia uma pessoa importante. Muitas das vezes na nossa vida nós estamos correndo atrás do vento. Nós conseguimos tantas coisas, mas o vazio continua dentro de nós. Por quê? Porque nós não entendemos que o papel mais importante da minha vida é que eu sou filha de Deus. Existem histórias que precisam ser mudadas. Existem histórias que precisam ser reescritas. E eu quero te dizer nessa manhã, convida Deus a reescrever a tua história. Quantas coisas, gente, eu perdi, eu deixei de viver porque eu acreditava que eu não era capaz. Porque a falta de paternidade gera isso. Gera esse sentimento de incapacidade. Quantas coisas eu poderia ter alcançado, eu não alcancei por causa disso. Então, gente, nessa manhã coloque a sua mão no seu coração e comece a chamar: Abba, Abba Pai. Paizinho querido, vem sobre a minha vida e muda a minha história. Eu quero falar para você aqui nesse momento: vocês são uma geração poderosa na mão de Deus. Quando eu olho para a geração de jovens dessa geração, eu vejo uma geração de jovens semelhante a Daniel, homens e mulheres cheios de conhecimento, que vão impactar o mundo. Mas para você fazer isso, você precisa descobrir a paternidade de Deus e o amor de Deus.
Às vezes nós acabamos nos escondendo dentro dos nossos medos. Às vezes nós nos escondemos atrás de mentiras que o diabo conta e nós acreditamos. O diabo diz que você não pode, mas Deus diz que você pode tudo você pode tudo nele, naquele que te fortalece. Às vezes nós confundimos as nossas emoções. Nós queremos buscar, como eu falei para você, em pessoas, aquilo que só Deus pode te dar. E nessa manhã Deus está te dizendo: eu quero mudar a tua história, eu quero tocar no teu coração, que você receba essa paternidade, esse amor. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, assim como um dia, quando Jesus estava se batizando ali no Rio Jordão, você veio como pomba, Espírito Santo, e afirmou Jesus no meio de todo mundo, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Senhor, eu quero declarar isso nessa manhã sobre a vida desses jovens, sobre a vida de cada pessoa nesse lugar. Você é o Filho de Deus, a qual Ele se alegra, a qual Ele ama e Ele cuida. Nós somos sim filhos amados do Senhor. Não existe título maior que esse, grave isso. O seu título maior é esse: você é filho. Você é filho. E nessa manhã, Senhor, todo espírito de orfandade, todo sentimento de não pertencer, todo sentimento, Senhor, sabe, que paira dentro do coração, dos nossos corações nessa manhã, que nós possamos ser livres para vivermos o destino que o Senhor tinha para as nossas vidas. Jesus, quando o Senhor afirmou ali quem era Jesus, Jesus estava sendo liberado para o seu destino, e o seu destino era que estarmos aqui nessa manhã, era trazer salvação ao homem. E eu e você estamos aqui nessa manhã porque um dia Jesus mostrou, Ele foi o destino que Deus mandou para nós nessa terra. Você tem destino, eu tenho destino. Eu tenho destino, você tem um destino. A tua presença, aleluia, é o meu sustento. A tua palavra, aleluia, é um alimento preciso ouvir. Aleluia. A tua voz dizendo assim. Aleluia. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Aleluia. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo. Aleluia. Com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Aleluia. Pai, estou aqui. Cante essa canção. Olha pra Cante para o seu Pai nessa manhã. Desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento. A tua
preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouço ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Amém, queridos. Aleluia. Aleluia. Meu papai, te quero tanto, pai. Nós te amamos, pai, sinta-se abraçado por ele, meu papai. Aleluia. Amém. Queridos, eu quero falar algo para você nessa manhã. Aqui nesse lugar existem homens e mulheres que Deus vai levantar no meio da nação brasileira como uma voz, como uma grande voz. Eu quero te dizer que essa geração aqui, vocês vão escrever livros, vocês vão fazer, vocês vão ter canções, vocês vão influenciar no meio político, vocês vão ser resposta para o nosso Brasil. Um coração restaurado, um coração que entende a paternidade de Deus, ele pode mudar histórias. Você pode mudar a história, eu e você podemos mudar a história. Existem coisas ainda que vocês ainda não viveram, porque vocês vão viver ainda. Todos nós aqui, nós nascemos com um propósito, e Deus vai cumprir esse propósito sobre nós. Lembra, o mundo aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Que eu e você possamos saber que somos filhos e que o mundo aguarda essa manifestação. O mundo aguarda essa manifestação. Que Deus abençoe o coração de vocês e que vocês entendem, vocês pertencem a um Pai todo-poderoso que criou o mundo, e esse não existe nada impossível para esse Pai. E esse Pai está em todo tempo, em todo momento com você. Não duvide do amor, não duvide daquilo que o Pai pode fazer. Ele pode fazer tudo dentro da vontade dele para a sua vida. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Oh, papai, obrigada, Pai.
Diga Pai, Pai. Fala pra Ele, nosso Paizinho. Abba, diga Pai, 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 louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Eu lembrei de uma pessoa que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conversar. Um senhor de 60 anos. Nós sentamos de frente um para o outro. Depois de uma ministração como essa, cheio da presença de Deus, da palavra de Deus, e ele me olhou nos meus olhos, e nós começamos a conversar, e ele começou a contar a história dele, da ausência do pai. 60 anos, saiu de casa aos 15 anos, aos pontapés, um pai extremamente violento. E ele derramava lágrimas, 60 anos de idade, já filho, família. E a história dele era uma história muito ruim. E com 60 anos de idade era perceptível que ele não tinha direção. Tentou muita coisa, nada dava certo para ele. 60 anos, isso acompanha a vida da pessoa toda, se não for resolvido no Senhor. Esse homem só com os 60 anos pôde ser curado. Entendeu que ele tinha um pai que o amava com amor eterno. E aquilo mudou completamente a vida dele. Depois de algum tempo, esse homem faleceu. Mas o Senhor fez a boa obra na vida dele. Você tem essa oportunidade, não perca. O Pai ama você com amor eterno. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir mais uma vez a Ele que é digno. Aleluia.